Tem um estudo recente, até que eu não vou saber exatamente dizer, foi nos Estados Unidos, e eles fizeram uma triagem de criminosos não sei se foi em Atlanta, se não me engano, Uhum. e aí colocaram os principais criminosos, enfim, assaltantes e tal, que eram presos, uma taxa altíssima de ausência de figura paterna. Olha só. Porque o que acontece? O pai representa a regra e a lei da casa. Regras e limites bem definidos, né? De o filho entendendo que no desenvolvimento aquele ambiente é do pai e da mãe. O filho não está aqui comigo, ou não está no meio dividindo o pai e a mãe, não pode estar, né? Então, se o pai está ausente, ou se ele é permissivo, isso acontece. Então, eu falo que o primeiro projeto de mundo é dentro de casa. E é o mais importante estruturador como referência. Escola depois é um primeiro laboratório, que eu falo, de você entender a criança lidar com situações, crianças diferentes, outras criações e tal, e os pais irem dando, né, orientação e tal para ela e aprendendo a resolver os próprios problemas, que hoje não acontece. Os pais vão na escola e briga com outro pai e já fala com a direção. Então, a gente perdeu os limites, Então, né? a criança não desenvolve habilidades, né, de enfrentar as coisas, de resolver, né, porque isso traz um ganho, claro que para o futuro enorme, mas a criança se sente cada vez mais estruturada né, né, sabendo que ela consegue as coisas, se ela vai conquistando isso gradativamente, mas precisa do quê, né? Pai ou mãe com referência de segurança, que estão atentos, estão conversando, dialogando, sabendo minimamente o que está acontecendo com o filho no dia a dia, né? E hoje a gente vê que isso não está acontecendo. Um detalhe também que, aí eu estou falando observacional, Mas é importante, né? Interessante, Observar, né? É importante. Porque é muita coisa que é limitante de estudos e pesquisas na psiquiatria, porque principalmente quando se refere à família, porque cada contexto familiar é diferente. Sim. Então eu tenho coisas que eu fui desenvolvendo de alguns tratamentos e tal, que eu tentei pensar em fazer pesquisa, mas uma mãe é diferente, o pai é outro, perfil diferente, eu não consigo... Isso na medicina acaba sendo complexo, por isso eu sempre considero essencial ter o conhecimento da psicologia junto. Sim. Porque senão fica uma coisa extremamente limitante e você trata o indivíduo como um matemático, né? Tipo, sinais, sintomas, remédio, né? Como se for, e infelizmente é uma realidade ainda muito grande isso. E a gente tem que mudar essa realidade. Precisa. E aí, um exemplo simples, né? O bullying. 100% das crianças que sofrem bullying têm uma referência prejudicada de figura paterna. Que elas estão vulneráveis de não terem autoconfiança, de não se colocarem, não se defenderem, não resolverem situações. Entende? Então, figura paterna, eu falo que é o X da sociedade, se a gente pensar... E ela é importantíssima. Eu não sei, doutor, você já chegou a estudar esse grupo que ele se autodenomina de incel? Incel é uma sigla, né? Foi, na verdade, cunhada até por pesquisadores ali na Inglaterra, que seria o celibatário involuntário. São adolescentes. Que, inclusive, eles entendem que todo o prejuízo do mundo, principalmente porque quando a gente para pensar na adolescência, o prejuízo é não conseguir manter, né, um namoro, uma relação, uma primeira relação com uma menina, então a culpa seriam das meninas e das mulheres. Então eles pegam ódio às mulheres. Sim. E aí eles, né, começam a criar esses grupos, né, e vão criando esses ideais completamente errados, né, extremistas, misóginos, que as mulheres são o problema da humanidade. Outro detalhe que se repete muito, não vou dizer que em tudo, mas da minha experiência lá de investigar muito mães vítimas de abuso, que tem um filho menino e tem uma projeção gigante, é uma dificuldade de controle emocional para lidar com a relação. Então esse é um dos primeiros pontos para a gente pensar em depressão pós-parto. Que hoje se tem simplesmente como uma visão, é um fator hormonal que a mãe vivencia. Na medicina a gente tem já determinado como a mulher, a partir dali, isso ser um possível sinal prodrômico de bipolaridade.
Seria, a partir dali, ela ter instabilidade emocional. Mas por qual motivo? Porque eu tenho que lidar com uma conexão afetiva que me desestabiliza, que eu tô saindo dela lá de trás. A mulher virou adulta, vamos supor que sofreu um trauma com o pai, não necessariamente abuso sexual, mas qualquer tipo de trauma. Sim, um outro trauma. Ela está saindo da infância e indo para a vida adulta, se libertando disso. E aí se nasce, né, um menino, isso eu fui observando, eu vou atrás entender, menino, menina, sempre tem diferença, claro que muda um pouco quando, por exemplo, tem um trauma X que a mãe às vezes se fixa num dos filhos, né? Por exemplo, tem um trauma sexual, ela tenta lidar de forma tóxica, talvez, com o menino, e aí se nascem outros meninos, esses outros não são tão comprometidos. Ela se organiza em um deles. É bem interessante, né? Mas se ela teve um pai repressor demais, muito austero, também... Ou ausente, isso é muito legal de entender como é que o cérebro... Né? Por exemplo, um exemplo que a gente vai falando, vão vindo casos na minha cabeça. Um exemplo, a menina, a esposa, no caso, né? A menina, quando menina, tinha a figura do pai, afetiva e tal, e com 5 anos o pai sumiu. E aí veio o filho para tratar comigo e estava saindo do ar. Podia pensar, esquizofrenia, bipolar. E investigando a criança e tal, tem características biológicas que a gente foi entendendo e vendo que teria uma necessidade ali de iniciar um tratamento para ela se organizar e se reorganizar também, né? E aí investigando, hoje eu já tenho a leitura de entender família junto, porque criança é reflexo do meio, a criança é o ponto sensível. E isso eu fui aprendendo a enxergar também nessa investigação que eu fui fazendo no hospital, de entendendo da trajetória, quem que chega antes na história? Pai e mãe. Então, quem que já tem uma estrutura, um histórico psicológico? Pai e mãe. Então, o modo com que eu vou me relacionando com o filho desde pequeno já está sobrepondo uma criança que está recém começando. Sim. Só que os pais estão organizados, é por isso que é um fator, eu sou pai também, então esse é um dos fatores que é muito bom ter filhos, né? Que a partir do momento que o filho nasce, minha estrutura emocional não está só comigo mesmo. Então eu me angustio menos. E eu me organizo no desenvolvimento que naturalmente eu não preciso ficar pensando, eu sei que eu tenho um indivíduo que eu tenho que cuidar, que está no meu dia a dia, que eu tenho que resolver e fazer, né? Então eu fico emocionalmente melhor. Esse é um ponto que aí, se eu tenho essa limitação de lidar com a referência do filho, né, eu vou tentar, e aí no início eu observo que a mãe se controla emocionalmente ali com o filho, porque a criança não tem autonomia nenhuma, um bebê, né? Sim. Então o que vai acontecendo? Que gradativamente a criança precisa caminhar, andar, desenvolver, e aí essa transição de que a criança precisa ter autonomia, mas ela não tem, que a mãe vai desestabilizando. Por isso o pródromo de bipolaridade, que ela fica instável. Olha que né? interessante. O transtorno afetivo bipolar é a dificuldade de lidar com afeto. Afeto é mãe, pai, filhos, não é com terceiros, né? Com terceiros o cérebro tá lidando mais com a razão. Então, com isso não resolvido, e é por isso que eu ressalto a importância de traumas, abusos, sim, sim. de se tratar, do autoconhecimento, né? Porque aí eu sei o que é meu, o que não é. Talvez mesmo assim a mãe precise alguma medicação para não passar do ponto e eu conseguir desenvolver com uma relação saudável, sem eu descontrolar né? E de tendo um desenvolvimento mais equilibrado. Só que se eu não tenho consciência disso, a projeção, porque tem como se fosse uma raiva, uma dificuldade, e eu consigo essas informações quando eu já tenho bastante confiança da mãe e tal, né? Mas e o bipolar, ele vai ter essa mudança, não é isso, doutor? Brusca de horas tem que tipos tá muito, de oscilações, né? Tem o bipolar feliz, clássico, que é muito maníaco, depressivo demais, mas tem, por exemplo, o tipo misto, que é uma irritabilidade persistente e às vezes a depressão ela não é bem definida. Entendi. A depressão ela fica ali, vai e volta. É tênue para baixo, então tá tudo ruim e com irritabilidade. Entendi. Ela não é tristona demais, né?
Mas Entende? é Ela tá irritada. temperamental o tempo todo e tudo ruim, né? Tudo negativo.